Tim, Pira, Derico, Rubinho e Osmar. Boa noite. Eu sonhei com o Rubinho essa noite. Rubinho, sonhei com você. Sonhei que eu tinha raspado a sua barba no programa. Veja você que absurdo. E que aí todo mundo dizia assim: puxa, o Rubinho raspando a barba vai ficar muito mais moço. E a gente raspou a barba e realmente você ficou velhíssimo sem a barba. Gente, olha, tem aqui um convite para uma homenagem ao Piolim. Olha que maravilha. A maior festa do circo, 100 anos de Piolim. 1897 a 97, dias 27, 28, 29 e 30 de março, no Parque Dr. Fernando Costa, Água Branca. Que maravilha! Olha só, Heron Viana está na coordenação geral da festa, entrada franca, a partir de 1h, lá no Parque da Água Branca. Está lido aqui, muito obrigado pelos convites, que a gente depois vai distribuir. Temos aqui também um fax do Wagner Ferreira, quase que pensei que era Wagner Ramos. Pensei, meu Deus, mas não é. Josão, acabo de descobrir a receita para homem fazer batata frita bem crocante. Pega-se a batata, corta-se em palito, lava bem, coloque num pano bem seco por 30 minutos. 2. Coloque uma panela de ferro com 2 dedos de óleo já quente, esfregue uma cabeça de alho no fundo da panela com uma colher. 3. Coloque a batata para fritar por 20 minutos. 4. Logo após, você vai observar que a batata está toda oleosa. 5. Você acabou de descobrir que não entende nada de batata frita. Chame a sua esposa ou mãe, que tenho certeza que ela vai fazer tudo direito. É isso a receita, Wagner? Para fazer a batata? Tá bom. Bom, o jornalista Carlos Gustavo, meu amigo, escreveu um livro abordando um assunto da maior importância, Bolsa de Valores, e que se chama Bolsa e o Bolso. Tem várias dicas sobre investimento em ações, seus riscos, altas e baixas, tudo com a sua já reconhecida competência. Não foi editado ainda, está à procura de editor. Eu estou dando aqui a sugestão porque eu li algum material do livro e me parece que é uma coisa muito interessante. Carlos Gustavo, obrigado por ter me enviado o teu trabalho, o teu material. Vamos aqui ao nosso e-mail. Vamos abrir aqui o nosso ThinkPad para ler o nosso e-mail, sempre lembrando que o nosso e-mail é jo1130@ibm.net. Isso, muito bem. Então, vamos aqui ao nosso correio eletrônico. Antes de seguir lendo aqui o correio eletrônico, eu não posso deixar de registrar uma nota tristíssima, que é o falecimento de um dos maiores homens da televisão brasileira, Walter Clark, querido amigo de tantos e tantos anos, acho que desde o começo da minha carreira, que morre em circunstâncias tão melancólicas, uma coisa triste que deixa um vazio no coração de todos nós que o conhecemos bem e que sabemos da importância que o Walter teve dentro da história da televisão brasileira. Fica uma saudade muito grande. Eu acho que eu posso falar não só em meu nome, mas em nome de toda a nossa equipe, que conheceu o Walter há muitos e muitos anos, e em nome de todos os homens da televisão brasileira que o conheceram. Fica então o nosso abraço saudoso, o nosso beijo carinhoso ao Walter Clark. Bom, vamos aqui ao nosso e-mail. Vamos ver o que. Bom, depois eu leio o e-mail, porque tem muita coisa para ler aqui, e tem um fax aqui dirigido ao nosso ministro da Saúde, que está aqui. Então é melhor primeiro a gente já começar a trabalhar. Por favor, ministro Carlos César de Albuquerque. Quer dizer que você, a especialidade é cardiologia. Eu fiz o meu curso de pós-graduação, inicialmente em cardiologia. Eu trabalhei
em cardiologia há uns 15 ou 17 anos, mas paralelamente eu sempre tive um dom para a administração. Então eu fiz uma carreira paralela de administração em saúde. Posteriormente eu me pós-graduei em administração em saúde e nos últimos 14 anos por aí eu praticamente só faço isso. Administração. Você se formou aonde? Me formei na URGS, na Faculdade de Medicina da URGS, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Você é gaúcho? Sou gaúcho. Bom, tem aqui, ministro, tem já um fax aqui perguntando o seguinte. Estamos, quem manda o fax aqui é Maria Eugênia. Urgente, 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 urgente. E diz o seguinte, sabendo que eu ia conversar com você, diz o seguinte. Estamos em plena discussão de negociações de Mercosul para alimentos e medicamentos. Hoje em dia o tempo de registro para medicamentos é de 2, 3 anos, o que tira da população o direito e acesso a novas terapias. Há um excesso de testes e custos para colocar no mercado produtos já analisados em países considerados sérios, o que eleva o preço final dos produtos postos à venda. O que pode ser feito para agilizar esse processo? Olha, Jô, eu tenho a desconfiança que quando Pedro Vaz de Caminha veio com o Cabral, o cartório que ele solicitou foi a vigilância sanitária. É um cartório realmente lento. Nós agora devemos alterar muito as políticas da vigilância sanitária, agilizando, informatizando a vigilância sanitária e fazendo com que ela assuma aquilo que é da responsabilidade realmente do Ministério da Saúde, que é o cuidado com os alimentos, com os medicamentos e deixar de se envolver tanto nos assuntos de negócios internos e externos do país, que cabe ao Ministério da Indústria e do Comércio e ao Ministério das Relações Exteriores. Não seria interessante, eu não sei se é exatamente da área do Ministério da Saúde, mas de certa forma é também, que os alimentos tivessem no seu rótulo, nos seus rótulos, exatamente o seu conteúdo em termos de calorias, de carboidratos, etc., tal como acontece nos Estados Unidos, por evidentemente, o cuidado com os alimentos ele está dividido entre 2 ministérios. O Ministério da Saúde está responsável pela parte de qualidade e de riscos de intoxicação ou riscos tóxicos. E o Ministério da Agricultura está encarregado da parte que se refere à manufatura dos alimentos. E isto, sem dúvida, é muito importante, porque hoje o nível de cidadania das pessoas já sabe interpretar isto. Você, quando assumiu o cargo, disse que estava pegando um abacaxi. Está sendo difícil descascar esse abacaxi? Como é que tá como é que são as suas ferramentas de descascar abacaxi? O Ministério da Saúde é um dos ministérios mais completos do Brasil, mas também o é de muitos países do mundo, porque a saúde como um todo é um problema complexo hoje no mundo inteiro. Nós estamos com uma equipe bem afiada e estamos, acho que, bem encaminhados nos descascar os pedacinhos do abacaxi. É preciso mudar também, quer dizer, a imagem que a saúde tem no país. Eu gostaria de mostrar para você uma pesquisa que eu fiz e no final dessa pesquisa tem até uma pergunta e uma sugestão do Dr. Valdemar Carvalho Pinto, que é provedor da Santa Casa de São Paulo. William, você solta o vídeo, por favor? Você se internaria de bom grado num hospital público brasileiro? Também não, só por necessidade. Só em caso de extrema necessidade. Nem público, nem privado. Eu preferia não ir para o hospital. Essa seria a minha posição. Agora, se tiver, que vão me levar. Se me levar, eu vou, né? Você acha que a saúde no Brasil tem remédio? Tem, mas não é muito fácil, não. Gostaria de muita mudança, de muitas áreas aí de investimento, etc. O que falta para melhorar a saúde do brasileiro? A questão da saúde no Brasil, na minha opinião, é uma questão administrativa. Precisa uma gestão administrativa e utilização dos recursos disponíveis. Não é uma questão médica, simplesmente. Eu estou aqui com o provedor da Santa Casa de São Paulo, Dr. Valdemar Carvalho Pinto. Valdemar, que pergunta você faria para o nosso novo ministro da Saúde? Pois não. Primeiro, desejar felicidade. E segunda pergunta, entendo que cabe ao governo a prática da medicina profilática preventiva e não cabe ao governo a prática da medicina curativa terapêutica. Porque para ela, não entendo que exista ou venha a existir
plano que consiga cobrir toda a despesa que ela representa. Então a pergunta é essa: não caberia, ao invés do plano ora mencionado, o governo tomar iniciativas para atender a saúde pública, a profilaxia da doença, a prevenção da doença, ao invés de custear tratamentos que não são da sua responsabilidade? Um exemplo mais banal e que eu vivo todos os dias: os fraturados, os acidentados. Cabe ao governo pagar atenção a embriagados que chegam aos prontos-socorros e que fizeram uma folia qualquer e vão ser atendidos em coma alcoólica, vão ser atendidos nos prontos-socorros, pagos pelo governo? Está certo? Isso não está. Então a medicina governamental tem que ser profilática. E no caso das pessoas que não têm subsídios, não têm dinheiro para pagar quando são vítimas de um atropelamento, por exemplo? Parece até que nós combinamos a pergunta, mas garanto aos senhores que estão nos assistindo que não foi combinado. Aí sim vem os planos de saúde. E para a sugestão ao governo, ao ministério correspondente, lembrem-se da Lei Rouanet, de assistência, de amparo, de proteção e de favorecimento da cultura e da educação. É perfeitamente possível uma lei calcada na Lei Rouanet para a atenção aos pacientes que necessitem dos cuidados médicos. Do mesmo jeito, buscar na iniciativa privada o subsídio para pagar o custo da saúde, não profilática, mas terapêutica. Muito obrigado, Valdemar. Bom, parece que o Valdemar aí, além da pergunta, já dá uma sugestão. Você acha que é possível realmente que a medicina oficial cuide exclusivamente da área profilática e crie projetos e possibilidades para que os acidentados que não têm recursos, que não têm plano de saúde, sejam assistidos por empresas privadas, pela iniciativa privada? É possível? Eu acho, e estas são as nossas metas, essa é a nossa filosofia implementada no plano de metas do ano da saúde, é que é preciso a convivência entre os dois tipos de medicina, a medicina governamental e a medicina privada. Quando nós examinamos no mundo inteiro os radicalismos, quer dizer, um sistema só governamental ou um sistema só privado, o maior exemplo desse sentido é os Estados Unidos, que está tendo problemas muito sérios. Ele hoje está com quase 15% da população desassistida e está gastando 15% do PIB, e ele está entrando num processo similar ao nosso, e nós estamos agora, a partir deste ano, nos engajando numa política internacional de saúde, que é dar, como disse o Dr. Carvalho Pinto, ênfase na prevenção, porque o Ministério é da Saúde. E quando nós todos falamos em saúde, nós falamos em hospital, em ambulatório. Nós temos que falar em saúde, em preservar a saúde, condições de meio ambiente, de vida. Essa, na realidade, é a grande prioridade do Ministério da Saúde. Até porque a doença nos aterroriza muito, porque nos aproxima dos riscos, eventualmente, de morte, mas ela é um incidente na vida do homem. Então, essa nossa proposta não tem nada de radical. É um mix entre as atividades privadas de atenção à saúde e o papel do governo como um prestador de serviços e um supervisor, um fiscalizador de que a população tenha saúde em qualidade e com dignidade. Acho que basicamente é isso aí. Ministro, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir no programa a quantidade de apelos que a gente lê aqui, e a gente fica numa situação até terrível, que tem que escolher entre que apelo vai ser lido, porque é um volume imenso de apelo. Desde que eu faço o programa, que eu não vejo nenhuma modificação na saúde em relação a atendimento às pessoas carentes. O programa vai fazer 9 anos agora, e nesses 9 anos eu não vejo nenhuma mudança realmente radical que melhore o atendimento. Vai ser feito alguma coisa nesse sentido? Porque tem projetos. Eu entrevistei aqui o Aloysio, o Campos da Paz, e o Campos da Paz é da teoria que não adianta aumentar a verba, porque essa verba vai se escoar
pelos mesmos caminhos errados que continua se escoando hoje. Ele fala, por exemplo, das pessoas que exercem dupla atividade, que são médicos em hospitais particulares, têm hospitais particulares e também são de hospitais públicos, e acabam desviando os pacientes do hospital público para o particular, porque sabem que vão receber verbas de qualquer forma, seja no particular ou no público. E que não adianta aumentar a verba, porque esse dinheiro vai se escoar continuará a se escoar de forma errada. O que o ministro tem a dizer a respeito disso? Em primeiro lugar, o doutor Aloysio faz um belo trabalho e tem uma muito excelente, muito boa experiência nisso aí. Existem alguns problemas que precisam ser atacados aos poucos. Se nós formos, nesse momento, criarmos uma situação de radicalismo, nós provavelmente traremos piores condições de assistência do que nós temos hoje. Então, nós somos dirigidos, primeiro, a dar ênfase no atendimento preventivo, na qualidade de vida. E entrarmos dentro de uma política internacional, hoje, e podermos nos compararmos com os outros países, que é uma política dirigida fundamentalmente à deshospitalização, João. Então, esse programa de agentes de saúde, médico de família, dar qualidade através do Reforçus a toda a rede ambulatorial, esse é o caminho pelo qual nós temos que trilhar para evitar o congestionamento dentro dos hospitais e nos ambulatórios e nos pronto-socorros. Eles falaram ali em problema de acidente, né? Nós estamos trabalhando já de imediato com o Ministério do Transporte, porque de cada quatro pacientes que chegam num pronto-socorro, não é necessariamente numa emergência, mas num pronto-socorro, um é acidentado de trânsito. Então, não adianta nós aumentarmos os prontos-socorros cada vez mais, o que nós temos que trabalhar é na essência do problema. Nós temos que trabalhar em campanhas permanentes e continuadas de educação para o trânsito para evitar os acidentes, né? Então, este é um problema, e o nosso programa é um programa de bom senso, de lógica, é um programa de educação, mas é um programa de resultados a médio e longo prazo. Não há, e aí eu concordo muito com o professor Campos da Paz, não adianta nós colocarmos milhões e milhões de recursos, de cruzeiros ou de reais no sistema ou de dólares, né, que nós não teremos resultado a curto prazo, e eles se esvairão através dos ralos. O próprio Ministério da Saúde é um ministério em que a prioridade, na maior parte das vezes, é atividade meio. Eu sempre comparo isso com uma barra de gelo. Sai uma barra inteirinha de lá, chega lá na população, no povo, como umas gotas d'água, né? Você viu então, isso é que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando em cima da gestão, da priorização, do estabelecimento de metas, da transparência, para que a população entenda. Porque jogo de futebol todo mundo gosta, porque todos conhecem as regras e é jogado na frente de 20, 30 mil pessoas. Então, isso é muito importante no futuro da evolução da política de saúde no país. Você não acha também que há necessidade de uma mudança de imagem da saúde? Porque você vê em qualquer pesquisa, claro que isso não é uma pesquisa significativa em termos de quantidade, mas todas as pessoas têm uma imagem negativa da saúde pública no Brasil. Nós estamos chamando isso de mutirão social pela saúde, em que é preciso que no nível federal se integre recursos. Não sei se tu sabe, passam recursos que são destinados à saúde em torno de 16 ministérios, em torno de 2,5 bilhões, e não há o estabelecimento de uma política ou de uma prioridade em comum. Então, isso através da Câmara Setorial de Políticas Sociais do governo, nós estaremos fazendo isso já a partir de agora. Isso deve acontecer nos estados, nos municípios. Há todo um desperdício que é hábito, cultura um pouco nossa, que precisa ser coibido. E nós precisaremos de mais recursos, certamente, sim, porque a saúde é cara em qualquer país. Mas é dessa seriedade em que o Ministério da Saúde e os responsáveis pela gestão da saúde pública e as classes médica e a classe dos funcionários, operários, trabalhadores da saúde também precisam melhorar a sua imagem. Então nós temos que fazer um grande mutirão de recuperação, de reconstrução dessa imagem que está extremamente deteriorada, e se assim não for, será ruim para a população, será caro para todo o bolso de todo contribuinte e será muito ruim para a própria classe daquelas pessoas que trabalham na saúde. O que faz uma mendiga, por exemplo, que mora embaixo da ponte, quando fica grávida? Isso é um dos piores problemas
do sistema atual. Não há equidade. Sim, há universalidade, a universalidade é importante, mas a equidade é fundamental. É preciso que nós venhamos a dar hoje condições para que ela possa ter educação, orientação, até para prevenir a gravidez se não for desejada. Bom, eu conversei com o ministro da Saúde, Carlos César de Albuquerque. Ministro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. E daqui a pouco a gente... agradeço a oportunidade, eu quero te deixar aqui as nossas ações e metas, que é, na realidade, uma reordenação, uma reorganização com uma visão muito gerencial de todo o sistema de saúde no país. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Festival de Viña del Mar, segunda parte. Leandro e Leonardo, Laura Pausini, Shakira, Vanessa May, El-Chan e a superestrela de Maria do Bairro, Thalia. Festival de Viña del Mar. Quarta, depois de amanhã, 9h30 da noite. Você vai ver agora o melhor motivo para aplicar nos investimentos Banco do Brasil. Só pra você, só você. Invista em você e transforme seus sonhos em realidade. O Banco do Brasil tem todas as opções, com a maior rentabilidade e segurança. Investimentos BB. Você quer, você tem. Pessoal, aqui é o Christian Fittipaldi. Eu e a Texaco vamos levar você para viver todas as emoções da Indy e dos boxes. Abasteça num posto Texaco e concorra ao sorteio. São 60... Christian! Repete a uma parte! São 60 chances de assistir a Indy no Rio. Eu e a Texaco estamos esperando você. Participe. Texaco, o mundo confia. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Páscoa. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 28, 29, 32, 37, 39, 41 e 47. E você ainda pode resgatar a sua Telecena de Páscoa do ano passado ou adquirir a nova Telecena e boa sorte! Aqui a Nestlé fez uma descoberta revolucionária, o Lactobacillus acidófilo 1, seu mais novo aliado contra os efeitos do estresse e da alimentação desequilibrada. Comprovadamente, ele reforça as defesas naturais de seu organismo. O LC1 da Nestlé é o primeiro a trazer esse benefício. Sucesso na Europa, o LC1 está sendo lançado aí no Brasil. Da Nestlé na Suíça, Reale Júnior. LC1 reforça suas defesas naturais. Ganhar com a Mega Chance do baú é muito fácil. São 10 dezenas para você acertar 6 e ganhar 100 mil reais pela Mega Sena. Compre já o carnê de mercadorias do baú e receba sua Mega Chance. É muito fácil. Bom senso. Bom senso pra mim é fumar um cigarro de baixo teor. E quem ainda não sabe disso? Se o assunto é baixo teor, a gente vai ter que falar de free. Porque falar de free é a mesma coisa que falar de baixo teor. Agora, se você quiser fumar ainda menos alcatrão e nicotina, a escolha é sua. Free Ultralights. E se você tá pensando em reduzir os teores ao mínimo, esse é o limite. Free One. É isso aí. Em baixos teores você é livre para escolher. Cada um na sua. Mas com alguma coisa em comum. Free. Baixos teores. Questão de bom senso. O Ministério da Saúde adverte: evite fumar na presença de crianças. Agora você vai sentir a força de um tigre no seu carro. Esso Maxi Gold, a gasolina premium da Esso. A melhor gasolina aditivada de alta octanagem. Ponha um tigre no seu carro. A gente sai e é fã por todo lado, né? É, o jeito é levar uma vida legal em casa, né? E aí entra aquele arroz com feijão e amor. É Sazon! Sazon dá sabor e cor aos alimentos. Pra sair sem chamar a atenção, só disfarçar. É o amor! Ela
nasceu para enfrentar a dor e o sofrimento. Maria do Bairro. Amanhã, 15 para as 8 da noite. Chega uma piadinha aqui no nosso e-mail, aqui no nosso ThinkPad, do Rogério Lemos, pro Derico. Derico, você conhece a piada do fotógrafo? Ainda não foi revelada. Isso. Essa é muito boa. Sensacional, hein? Fraquinha essa, hein, Rogério? Fraquinha. Conhecida, muito conhecida. Tem uma piada enviada por Thalita Maia, de João Pessoa, Paraíba. Um padre ia andando na rua quando de repente vê uma moça vindo em sua direção com os seios do lado de fora. Apavorado com a cena, tratou de avisá-la. A senhora está com os seios descobertos? Meu Deus, esqueci o meu bebê no ônibus. Vou tentar mais uma aqui, hein? Momento cultural. Você sabia por que na época da seca o gado do Piauí usa óculos Ray-Ban? Para ver o pasto verdinho. Quem manda é exatamente um rapaz de Teresina, Júlio Cravinhos. Ô Júlio, muito boa. Muito interessante. Há muitos anos eu não ria tanto. Ele está à frente das novas investigações sobre a morte de PC Farias. Eu vou conversar com o médico legista Jorge Sanguinetti. Ô Jorge, você já foi um auê na época da morte do PC Farias, você esteve no programa, inclusive. Isso criou a maior celeuma, porque você tinha dúvidas quanto ao resultado da perícia que tinha sido feita na época da morte do PC Farias. O caso parece que continua interessando, você foi chamado, foi designado para fazer uma nova perícia. O Ministério Público, a doutora Failde Mendonça, ela solicitou a nossa participação e indicando mais 2 legistas para uma nova perícia. O doutor juiz da 8ª Vara Criminal atendeu em parte. Ele solicitou um trabalho científico, já que eu tinha me pronunciado. O que motivou o pronunciamento da doutora Failde foi exatamente o nosso parecer médico legal, contestando, mostrando as falhas existentes na perícia local e do Badam. Hoje eu estou à frente, examinando todo o material, num prazo de 30 dias. Agora, com uma dificuldade muito grande. Eu queria dar uma resposta que todo o Brasil espera. Eu indiquei o professor José Eduardo Reis, da Universidade de Brasília, e a sua equipe, e também de São Paulo, o diretor do Instituto Médico Legal. Mas não há recursos para que eles se desloquem para Alagoas. Então, o nosso trabalho não vai ficar completo, não vai ficar, digamos assim... Não há recurso, nem por precatório? Não dá para dar um jeito? Essa é a nossa esperança, João. Acho que a minha presença aqui, acredito que agora vai aparecer recurso. Quer dizer, não há recurso para se mandar uma pessoa, uma pessoa de São Paulo... E outra de Brasília, legista da mais alta expressão. 2 pessoas só. Senhor. Não há recurso. Não há recurso, assim. Interessante. Resultado, estou com todo o material, o excelentíssimo senhor juiz autorizou, eu estou revisando todo aquele material só, eu não sou perito de local, a minha especialidade é medicina legal, e é um trabalho muito intenso para fazer, e eu necessito exatamente da participação de grandes nomes. Fui criticado também, por que razão escolhi Brasília, escolhi São Paulo. O professor Massini, que eu tenho o maior respeito, Nelson Massini do Rio, ele declinou de participar por razões pessoais. E eu acredito que centros médicos como Brasília, como São Paulo, há uma credibilidade, há uma ética, há um respeito muito grande. Então a minha esperança é que realmente esses professores vão para que fique constatado que todo o Brasil tem as respostas naquilo que ninguém acreditou, não é? Bom, muita gente realmente não acreditou
na versão que ficou sendo a versão oficial. Agora, depois também as coisas mudam, né? Tem gente que já acha que sim, que é possível e tal. Agora, com esse negócio quando cruzou o dinheiro do PC com o dinheiro da máfia, volta tudo isso à tona. Aliás, eu acho que isso é que provocou de novo o pedido de exame, de reexame, né? Eu queria soltar as pesquisas que a gente fez, as perguntas que a gente fez aí, que eu chamo de pesquisa da hora do almoço. Então vou pedir para o Willem soltar o vídeo, por favor. Você acha que é possível que o PC Farias tenha ligações com a máfia? Temos que ver a nova investigação, mas parece um pouco, nesse momento, um pouco ficção científica. Temos que ter mais dados para poder verificar. Olha, realmente não tenho ideia. Não sei responder essa pergunta. Eu não tenho a menor ideia, Jô. Você vai me desculpar, mas essa aí não dá para saber, viu? E você acredita que o crime, que o assassinato do PC Farias tenha realmente sido um crime passional? Não saberia julgar, Jô. Não saberia julgar. E você acredita na versão de crime passional em relação ao assassinato do PC Farias? Eu acho que tudo indica isso. Você vê que hoje as pessoas já acham que é possível ter acontecido realmente o crime passional. Para ser feita essa nova avaliação, vai ter que haver exumação de novo o PC Farias já foi exumado uma vez. Exato. Vai ter que ser exumado a segunda vez? Bem, isto seria definido com os legistas reunidos. Eu não me anteciparia dizendo que teria que haver essa fase obrigatória. Agora, veja que no Brasil, os legistas concordam plenamente que foi duplo homicídio. Nenhum legista, nenhum estudioso de medicina legal concorda que Suzana Marculino cometeu suicídio. E, enfim, no que consta no laudo. O laudo Badan Palhares hoje é uma contestação muito grande. Agora, vou lhe dar um pequeno exemplo. Em Maceió, eu procurei legistas locais para trabalhar comigo, ninguém quis. E procurei também 2 cirurgiões de tórax, porque os ferimentos eram no tórax. E eles também, eu tenho filho, eu tenho família, também não quero... Mas por quê? Em que isso afeta alguma coisa a credibilidade da polícia ou das investigações de Maceió? Quer dizer, porque elas podem ter sido feitas de boa fé e não terem sido feitas da maneira correta, ou não? Tecnicamente, as lesões de aorta e de cava não foram encontradas pelos legistas de Maceió. O Badan vai e encontra lesão de cava, lesão de aorta. O que é isso exatamente? Por exemplo, a trajetória, não é? Os tiros percorreram um caminho pelos legistas de Maceió. E o Badan, quando chega, tem um novo caminho. O professor Lamartine Bizarro Mendes, professor da Academia Civil de São Paulo, um homem de alto saber, ele, com muita segurança, nos oferta um trabalho, a prova forjada. Então, os estudiosos da medicina legal contestam. A perícia de local é uma fraude e a perícia que foi feita lá também é uma fraude. Eu tenho certeza, Jô, que a maior parte da população continua acreditando que houve um duplo homicídio. Por favor, fantasiosa como foi dito, é que essa história de máfia, a máfia está com o dinheiro do Dr. Paulo César Farias, os seus procuradores, Jorge La Sálvia, Felipe Larrica, manuseou seu dinheiro aí pelo exterior, tudo bem, mas a morte, a queima de arquivo foi da República de Alagoas, foi da máfia alagoana. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Você continua tendo seguranças andando com você, pessoas da Polícia Militar que acompanham você, desde a época em que aconteceram as suas primeiras declarações? Desde a época e principalmente agora. Veja que risco eu corro. Eu estou com todo o acervo referente ao caso nas minhas mãos, na minha casa. Veja o risco que eu corro. Então eu tenho proteção de companheiros da polícia. Quer dizer que você é um arquivo vivo. Se o PC é o arquivo morto, você é o arquivo vivo. É por força das circunstâncias. Agora estou impedido de funcionar legalmente como perito, porque eu já me pronunciei, já tenho uma peça, o nosso parecer médico legal. Então o que eu quero é que peritos de grandes universidades vão a Maceió e procedam um exame isento de alto nível ético. Se será necessário exumação ou não, os professores irão
decidir. Adianta uma exumação agora? Adianta uma exumação nesse... Realmente muita coisa está alterada, mas nós nos lembramos que houve utilização de formol no corpo do Dr. Paulo César Farias. Por sinal, Jô, ninguém se responsabilizou por isso. Veja bem, os fenômenos cadavéricos, o estado de decomposição, vamos dizer assim, de horário de morte muito maior do Dr. Paulo César, era tão grande que foi necessário utilizar formol, o que não foi necessário em Suzana Marculino, provando a tese da professora Maria Tereza Pacheco da Bahia, que o Dr. Paulo César morreu às 2 horas da manhã e que os seguranças que declararam que o viram ele discutir com Suzana até 4h30, 5, que faltaram com a verdade. Então, há contradições, há erros. Eu quero dizer que não é necessário peritos, é necessário se refazer o inquérito. Eu sempre pedi à Polícia Federal, eu sempre pedi uma polícia isenta do regionalismo de lá, para que o caso realmente fosse elucidado. Eu estou afirmando aqui, sou responsável por isso, com 30 dias vou indicar ao senhor juiz, há indícios no processo que permitem indiciamento. Mas nesses 30 dias, o que você pretende provar ou descobrir é que o laudo do doutor Badan, do professor Badan Palhares, está errado ou está certo? Isso que você falou agora, por exemplo, de uma nova trajetória da bala, etc., isso vem corroborar a sua teoria ou vem desmentir a sua teoria? Vem exatamente mostrar que eu estava certo desde o primeiro momento. Se assim não estivesse, a promotora da 8ª Vara Criminal não teria ficado convencida e o doutor juiz não teria reaberto o caso, não teria determinado a mim para proceder este trabalho. Na verdade, já consta no inquérito, documentação nossa, mostrando que os laudos são equívocos, não correspondem à verdade. Qual deles? Os primeiros laudos? Sim, o professor Badan, quando chegou, ele utilizou o material já existente e adaptou ao laudo dele. Então, há uma peça única, há um laudo único assinado por todos. Ele assimilou. Agora, é como se diz, há situações que se contrapõem. Então, um laudo dá uma determinada afirmativa e outro laudo dá outra. Então, essa junção não foi correta e os erros são evidentes e não sou eu que digo. Então, os médicos legais, os professores do Brasil que se pronunciem. Bom, eu tive conversando aqui com um legista, se não me engano, presidente do Sindicato dos Legistas, dizendo que a posição do tiro da Suzana, a posição que a Suzana estava depois do tiro, que era absolutamente coerente, né? E a mim me parecia o contrário, que era uma posição extremamente forçada. Você está aí com as... Permissão, eu gostaria de saber como é que um tiro entra com 80 centímetros inicialmente, descendo 35 graus e atinge a parede com 80 centímetros atrás. Bom, eu vou pedir para o William chamar o nosso reloginho e nós vamos continuar conversando aqui sobre essa avaliação, sobre o inquérito e sobre os laudos. Estou vendo que você tem aí em mãos os desenhos. William, chama aí o reloginho, por favor. Copa do Brasil. O Verdão vem super embalado e vai encarar a força da torcida paranaense. Coritiba e Palmeiras. Amanhã, 9h20 da noite. Copa do Brasil, só aqui no SBT. Oferecimento Gradiente, porque diversão é um direito do homem. Banco Excel, 5 dias sem juros para micro e pequenas empresas. Fiat Palio Weekend, finalmente tem novidade na sua praia. E Cerveja Antártica, depois do trabalho, abra uma Antártica. Vocês lembram de mim? Eu sou Marco Nanini, já tive sucesso e dinheiro. Aí o tempo passou e hoje o que eu tenho? O que é que eu tenho? Sucesso e dinheiro. Isso porque quando eu era jovem, eu fiz uma conta de aposentadoria Bradesco. Hoje, ela me garante uma renda mensal para toda a vida. Faça uma você também. Assim, os anos voam, mas seu dinheiro, não. Conta de aposentadoria Bradesco, um produto Bradesco Previdência. Fique ligado, Jô Soares 11h30, volta já. Festival de Vinha del Mar, segunda parte. Mais sucessos de Leandro e Leonardo.
Laura Pausini, Shakira, Vanessa May, El Chan, um show imperdível e uma entrevista especial da superestrela de Maria do Bairro, Thalia. Festival de Viña del Mar, segunda parte, quarta, depois de amanhã, 9h30 da noite. Meritíssimo, eu só quis dar um conselho pra ele, na melhor das intenções. Quando eu disse que existia uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro em pouco tempo, eu não imaginava que ele podia fazer isso. Eu só ia sugerir que ele comprasse uma telecena de Páscoa, porque tem gente que compra e ganha. Agora quem também não compra não pode ganhar. Se ele tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. Ele podia ter ganho até 200 mil reais, meritíssimo. Seja sincero, eu fiz alguma coisa errada. Telecena, inconfundível. Eu não tenho culpa se tem gente que se confunde. Sabe, doutor, eu acho que eu tô cansado. Eu quero viver novas emoções. Isso é falta de RD. IRD? Se você quer ter mais emoção em sua vida, adquira um Texat T8300 IRD. Com ele você vai poder ter acesso aos canais por assinatura da NetSat, transformando seu televisor numa tela de cinema. Saia da mesmice, sinta novas e emocionantes sensações. Texat T8300 IRD, a opção que faltava em sua vida. Você acabou de tomar um belo banho. Portanto, usar Igiporo seria desnecessário. Vamos ver se isso é verdade. Os pontos escuros são partículas de poluição. É impossível impedir que elas entrem e façam mal à sua pele. Por isso, Igiporo é uma necessidade. Igiporo limpa, amacia e regenera sua pele. Viu? Faça um teste com Igiporo e algodão. Igiporo, sua pele de alma limpa. A mega chance do baú nem bem começou e já fez 5 ganhadores. 4 em janeiro, com 25 mil reais para cada um. E em fevereiro, Francisco de Assis ganhou sozinho 100 mil reais. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba a mega chance. Mantenha em dia suas mensalidades, porque dia 30 tem mais 100 mil reais do baú para você. Quem são elas, padre? As meninas de Anja, encantando a cidade. Dona Anja, amanhã, depois de Maria do Bairro. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Jorge Sanguinetti, médico legista encarregado das novas investigações sobre a morte do Paulo César Farias. Você estava me mostrando aí fotografias. Quando esteve aqui esse legista que dizia que a posição era absolutamente provável, cadê o desenho que você estava mostrando aí antes? Quem está com a câmera na mão aqui? Uruguaio, como está? Tudo bem, querido? Isso aqui está internacional agora, tem uruguaio, tem chileno, tem o Ed Murphy. Aí é a entrada da bala. Exato. E a Quer dizer, ela teria que estar segurando a arma... com as duas mãos. Com as duas mãos. E teria que estar com o corpo para cima. É isso? É isso. O professor Badan, numa posição anômala. A posição do... no laudo consta isso. A posição do suicídio seria... Essa, aqui assim. Perfeito. No laudo do professor Badan, no entendimento dele. Sim, então esse tiro ascendente, como é que vai atingir a parede? Com 80. Começa com 80, não é? Então alguma coisa que não se adapta na versão dele. Agora a minha versão, não é? De cima para baixo, não é? Alguém dá o tiro e tudo se adapta. Essa aqui é a sua versão. Esta é a minha versão, é a versão do professor Bizarro Mendes, dos peritos, é a versão da medicina. A entrada foi exatamente, o que foi averiguado, a entrada e saída. Os orifícios de entrada e saída da bala estão adaptáveis, exatamente, estão aqui, tem fotografia, tudo comprobatório. Não há nenhuma, digamos assim, nada que deixe de mostrar que essa é a posição exata. Agora, posso fazer uma argumentação ainda? Pode. Quando se encontrou nas palmas da mão de Suzana a presença de nitritos, não é para dizer que ela utilizou a arma, se ela usasse a arma com as duas mãos, Jô, ela teria no dorso das mãos, mas não na palma, porque as palmas da mão estariam em redor da arma. Na verdade, ela recebeu o tiro com as mãos assim, naquilo que nós chamamos de defesa, numa posição de defesa. Aquela coisa intuitiva. Exatamente, isso. Nós temos dados comprobatórios que o laudo é um laudo que não, digamos assim, tem credibilidade, e também aquela questão da arma. Nós sabemos que a arma jamais poderia estar a 2 metros da mão direita. A retrocar...
dela, exato. Porque também o que foi dito aqui é que na hora do tiro, o coice do tiro teria mandado a arma longe. Pá! A arma... Hein? O coice cabe ao agente que fez essa afirmativa, não é? O coice ao agente, porque jamais... Aí é você que está dizendo. Não, exatamente. Eu assumo essa afirmação, não é? E ponho, digamos assim, jamais uma arma 38, cano curto, tem uma ação de retocarga para dar essa... A ação normal seria próxima da mão, jamais 2 metros e do lado oposto. Ela é destra e não do lado esquerdo, como estava entre o corpo do Dr. Paulo César e o dela. E no caso do PC Farias, você tem dúvidas também quanto do sangue? Porque também tudo foi dito, não, mas não sangra tanto, o sangramento pode ser interno. Me permita a seguinte colocação primeira. O professor Badan diz, eu permita citar porque é o laudo que consta, estando o atirador de cima da cama ou à esquerda da cama. Eu digo, professor Badan, o senhor admite que o atirador, alguém vai matar subindo numa cama, no colchão para matar alguém? Ele disse, não, mas podia ser nem sendo um baixinho, bem baixinho? Não teria condição. Aí ele diz, não, mas talvez Suzana não quisesse matar o PC, somente dar um susto. Eu tenho isso gravado. Isso é um absurdo médico legal, isso não cabe. Agora veja o seguinte, por favor, Jô. Ele diz que o Dr. Paulo César estava em decúbito lateral direito. Ora, ao receber o tiro, um tiro com 40 quilos de impacto, ele fez uma rotação de quadril de 95 quilos. Mas tudo bem ainda. Jô, como é que esse lençol, se ele girar, vai ficar por cima do Dr. Paulo César? Essa parte estaria por baixo do corpo. O lençol? Claro. Sim, mas isso já foi dito que o lençol teria sido colocado posteriormente, depois do tiro, ou não? Sim, o lençol teria sido colocado depois do tiro pelas pessoas que arrumaram a cena, mas não pela vítima, não é? Porque o que é que ele diz? O doutor Paulo César estava dormindo, recebeu o tiro, com o susto... Ah, é porque pelo laudo consta que na hora do tiro o lençol já estava... Sim, ele estava... Cobrindo? Não, ele estava em decúbito... Ou na hora do tiro... se cobriu com o lençol. Na versão fantasiosa do Badan. Na versão dele, que não convence a ninguém. Então, nós estamos apresentando provas científicas contra fantasias. Agora, não é o laudo. Aí é como se diz, o legista, muitas vezes, extrapola o laudo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o laudo é equívoco. Todo respeito ao professor Badan, é um professor de uma universidade, mas, por sinal, me permitam alusão também, no Rio Grande do Norte, eu funcionei agora anulando também um trabalho dele. Um rapaz caiu do 8º andar, um caso muito rumoroso, o caso Babu, e o rapaz caiu do 8º andar, segundo Badan, mas ele tinha uma fratura de ióide. Fratura de? Ióide. É um osso que fica na base da língua. Eu naveguei pela internet, me permita, no mundo todo não existe fratura de ióide por queda. Não existe isso. Só por estrangulamento? Estrangulamento, exato, foi estrangulamento. Mostramos ao doutor juiz da primeira vara criminal, nossa argumentação foi aceita e o caso está reaberto. Ele não pode ter caído com a cabeça assim? Claro, poderia sim, mas teria que ter lesão de face, lesão de mandíbula. Ele tinha integridade total, me permite a expressão rude para ficar entendido, do umbigo para cima, o corpo estava perfeito. Você achou que era rude essa expressão, do umbigo para cima? Não, me perdoe, eu digo na linguagem da medicina legal, me perdoe, viu? Por favor, desculpe. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer... Que o umbigo está liberado, não está liberado. Falar umbigo à vontade. Exatamente. E se for abaixo do umbigo, está liberado também, não tem problema. Pois bem, então... houve esse laudo equívoco, e há outros laudos equívocos. Agora, o que eu não quero é transformar isso como se fosse um caso pessoal. O meu interesse maior, Jô, é um inquérito. Olha, pelo amor de Deus, me ajude no seguinte. O que fazia lá perto da casa do Dr. PC, tem o Hotel Village Pratagi. O que fazia o principal assessor do presidente Collor, hospedado lá na noite que o Dr. Paulo César morreu? Isso é uma pergunta que eu quero que seja respondida. Segundo, quem é que estava hospedado lá? O principal assessor do presidente Fernando Collor, em Miami. Rony... Quem é o... É o Rony. Rony Curvelo? Curvelo, exatamente. Ele estava hospedado. E também o que fazia o Dr. Weber Fritz, hospedado por 4 meses no Hotel Village Pratagi, e saiu de lá uma semana após a morte do Dr. Paulo César Farias. Tem que haver uma investigação. Quem é o Dr. Weber Fritz? Não, há um senhor que se hospedou no hotel com o nome Weber Fritz. Exatamente, ele estava hospedado lá por 4 meses, de fevereiro até uma semana depois da morte do Dr. Paulo César Farias. Eu sei que Alagoas precisa de turismo, que é muito bom, que gostem de Alagoas e que passem todo esse tempo. Mas deste hotel para a casa do Dr. PC se vai
a pé caminhando. Então são coisas que a gente no inquérito policial tem que ser investigado. Eu quero pelo menos isso. Eu quero também ainda saber no inquérito por que razão, quando uma pessoa falta com a verdade, entra em contradição, porque não há aprofundamento. O Procurador-Geral da República, Dr. Delson Lira, diz, ele, que a todo instante, a todo momento, os depoimentos vão se arrumando à medida que os fatos vão se sucedendo. Isso a sociedade tem que saber e é por isso que eu estou aqui. Criou-se um clima de desentendimento de Suzana Marcolino com o Dr. Paulo César. Isso caiu, não ficou provado. O clima era de perfeito entendimento. Criou-se um clima também que havia uma tentativa... o negócio do telefonema. Sim, ótimo, telefonema, por favor. Vamos ao telefonema agora. O do Instituto de Criminalística e ao da Unicamp. Ficou evidenciado que na gravação, às 3h54, a captação do celular de 2 metros, há 4 batidas de madeira, a porta era de madeira. E o ruído de uma fechadura se abrindo. Isso é um fato inconteste, está documentado, está dentro. Alguém teve acesso ao quarto ou algumas pessoas colocaram mais gente para dentro do quarto. E o Dr. Paulo César já estava morto desde as 2 horas. É outra verdade inconteste. Você acredita que haja você acredita nessa possível ligação do PC Farias com a máfia italiana? Eu acho que o dinheiro dele foi passado para o exterior, nas lavagens e qualquer coisa assim. Agora me permita um raciocínio. Se a máfia estava com o dinheiro do Dr. Paulo César, ele não tinha uma argumentação em pessoas que ele não iria enfrentar. É por isso que eu digo, o crime tem raízes locais e os depoimentos dos seguranças mostram que dentro da casa o pessoal de serviço naquele horário está envolvido. Essa é uma afirmação que eu estou fazendo. Agora, o doutor Sanguinetti, qual seria... Se fala muito em queima de arquivo, né? Qual seria a vantagem de se eliminar o PC Farias se todos os processos continuam aí, continuam abertos, as provas que foram levantadas pelo delegado Lacerda estão aí levantadas, é só seguir, se criar uma CPI sobre o envolvimento e ligações do PC Farias, tá? Com as pessoas que recebiam ou que pagavam, que davam o dinheiro a ele. Quer dizer, por que eliminar o PC Farias se é uma pessoa que já provou que ficou calado durante mais de 1 ano em que ficou preso e do momento em que tudo que ele fez foi descoberto, ou praticamente tudo foi descoberto, né? Quer dizer, os computadores foram devassados e foram descobertas contas, tudo isso já foi descoberto. Por que é que se eliminaria o PC Farias? O homem dos 30% poderia falar. Essa é a primeira possibilidade. Há uma entrevista dele no jornal à tarde, onde ele, segundo a análise, já estaria falando um pouco. Naquela semana, ele ia depor sexta-feira no Supremo Tribunal Federal. E também dinheiro, não é? Nós não sabemos até que ponto em dinheiro, beneficiários, são pontos que uma investigação bem direcionada, esta não foi. O que eu quero dizer, a nação, o Brasil precisa cuidar não só de trazer o dinheiro do Dr. Paulo César que está no exterior. A cidadania exige o esclarecimento do crime. Eu considero até o esclarecimento do crime mais importante, porque está havendo um interesse muito forte em não permitir. Os legistas que eu lhe falei passaram a sofrer uma campanha na imprensa, foram acusados que estariam respondendo o processo aqui no Ministério Público. Eu fui acusado também na imprensa. O juiz foi chamado de inexperiente, a promotora foi chamada... Está terrível lá. Então, na verdade, é até suspeito. O deputado federal passou a nos atacar, inclusive, Jô, com todo respeito, peça à co-irmã, à TV Pajuçara, a entrevista que ele deu na sexta-feira, mostrando desequilibrado, digamos assim, falando do Xelote, dizendo que Xelote quer aparecer, quer continuar na Polícia Federal, fala do juiz, fala da promotora, fala de mim, mas isso não vai me tirar. Eu devo essa explicação a toda a nação, aos meus alunos e principalmente ao Jô, que me ouviu, aqui coube o contraditório. Eu jamais quero parcialismo, que alguém fique a meu favor, eu quero apenas que eu possa expor minhas ideias e que do outro lado também venha expor, venha convencer. O inquérito caminhou erroneamente, a todo momento foi parcial, só olhou o passional. Havia raízes políticas fortes assim o conduzindo. E hoje eu estou com todo esse material, estou fazendo essas afirmativas com muito mais força, não estou me pronunciando. Eu trouxe um trabalho de um professor, Lamartine Bizarro Mendes, não é trabalho meu porque eu não posso me pronunciar no que eu estou examinando agora. Agora quero dizer, Jô, houve
um duplo homicídio e há interesses locais que o caso fique por isso mesmo, porque envolve pessoas importantes. E você, em 30 dias, você tem um novo laudo a respeito do assunto? Em 30 dias eu terei o laudo e terei também, me permita, a sugestão ao juiz da 8ª Vara solicitando indiciamento. A medicina legal pode fazer isso pela policiologia, porque não é possível haver contradição, haver tantas falhas e não sanáveis, e na verdade eu quero dizer que com 30 dias pode fazer essa cobrança, a nossa argumentação técnica ao juiz haverá sugestão de indiciamento. Você tem recebido ameaças por telefone? Tem recebido ameaças ou por cartas anônimas? A coisa já chegou nesse pé, não? Não, desde que eu comecei a seguir este caminho, eu sou uma pessoa marcada em Alagoas, todos sabem. As pessoas que me acompanham, tenho policiais militares de minha confiança, eu ainda sou coronel da ativa, apesar de vez em quando preso, né? De vez em quando 8 dias, 5 dias, porque falo, porque procuro, mas paciência. E tenho também uma segurança minha, pessoal, são funcionários meus. Eu até os chamo os meus meninos, não é? A minha vida depende deles, a minha família está distante. Os meninos estão aqui, não? Temos 2 ali, o Natalício e o Roberto, são pessoas, viu? De total dedicação, me permita a expressão, Deus permita que nunca aconteça, mas são pessoas que caminham comigo em qualquer situação. São seríssimos ali, tá tudo ali de olho em mim, inclusive, olha lá. Bom, eu conversei aqui com o legista Jorge Sanguinetti, que está à frente das novas investigações sobre a morte do PC Farias. Quero agradecer demais a sua presença. E na canja do Jô de hoje nós vamos ter o grupo pop irlandês Boyzone, que está no Brasil, lançando o CD A Different Beat. A todos vocês aqui, obrigado. A vocês em casa, também muitíssimo obrigado. Boa noite. Um beijo do Gordo e a canja do Jô.